Olá galera, beleza? Então, como prometido, estou fazendo essa aula para respondermos essa atividade que eu passei para vocês semana passada. Espero que todos vocês tenham respondido, tá? Isso aqui vai ser a base para a nossa avaliação, para a nossa P1. Então aqui, a primeira pergunta, eu pedi para vocês me apresentarem uma definição de percepção. A percepção é um mecanismo psicológico que nós utilizamos para processar estímulos externos a partir do nosso aparelho cognitivo e dos nossos 5 sentidos. Então a percepção é isso, é um mecanismo psicológico que utilizamos para compreender os estímulos externos a partir dos nossos sentidos e do nosso aparelho cognitivo. A pergunta 2 ali, como a percepção se relaciona com os sentidos? Sem os sentidos não existe percepção. Então, para que ocorra o processo perceptivo, é necessário os sentidos. Não todos eles, como nós sabemos, algumas pessoas não têm todos os sentidos, como a visão, por exemplo, ou o tato, por conta de não ter um membro, tem o tato no sentido que ele não funciona de maneira normal, no sentido de regular, de como todas as pessoas, a maioria das pessoas tem. Então isso sim altera a percepção. Se você não tem um dos sentidos ou algum dos sentidos deficitário, isso vai alterar a sua percepção. Portanto, a percepção se relaciona com os sentidos, à medida que sem os sentidos não existe percepção. Terceira pergunta. É possível que tenhamos percepções de mundo diferentes? Justifique sua resposta. Sim, como eu já expliquei para vocês, se eu não tiver um dos sentidos, ou mesmo se eu estiver em um ambiente diferente, eu vou ter uma percepção diferente. Vou dar um exemplo bem específico aqui. Alguém que vive em um país frio como a Noruega ou Dinamarca terá uma percepção diferente do clima frio como nós temos que vivemos em um país tropical. Então isso sim, essa parte externa vai determinar como nossos sentidos se posicionam, se adaptam. Então sim. Pergunta 4. O que é o aparelho cognitivo? O aparelho cognitivo é tudo aquilo que nos permite, dentro do nosso cérebro, conhecer. Então o aparelho cognitivo está relacionado ao nosso córtex, a nossa capacidade de interpretar o mundo e absorver impressões dentro da consciência. Tá? Questão 5. Qual é a diferença entre um comportamento intencional com relação a um comportamento não intencional? Um comportamento intencional é aquele que eu vou raciocinar, que eu vou de maneira intencional projetar na minha consciência antes de exteriorizar. Então, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa. Eu vou pensar, eu vou refletir, eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, e daí sim eu vou comprar. Agora, um comportamento não intencional, eu não penso, não passa pela capacidade da razão. Por exemplo, o medo, se alguém te ameaçar, um espirro, a dor, o sono, a fome, são comportamentos não intencionais, que eles são inatos. Eles já nascem com você. Você não escolhe não ter esses comportamentos. Já o comportamento intencional, você escolhe ter. Você projeta ele na consciência. Bem tranquilo isso aqui também, né, pessoal? 6º, qual é a função do sistema límbico no cérebro? O sistema límbico é aquela parte responsável pelas emoções primárias. Medo, agressividade e repugnância. Já estão lá. Lembram que eu mostrei para vocês a amígdala do cérebro, que é responsável pelo medo. Então o sistema límbico, ele tem essas partes específicas do nosso cérebro, que são originárias, existem também em outros animais, responsáveis por emoções primárias. 7. O que é a consciência? Essa é uma das perguntas mais difíceis da neurociência e da filosofia da mente. Porém, o que nós sabemos como definição da consciência é que ela é um conjunto de experiências que eu armazeno no cérebro no decorrer da vida. Então isso nós podemos falar sobre a consciência. Claro, não podemos criar que a consciência é isto em absoluto, mas nós podemos dizer que a consciência ela é, com certeza, tudo aquilo que se resulta das experiências que nós adquirimos no decorrer da vida. Então tudo aquilo que você vivencia e de alguma forma está presente no seu cérebro, nas suas relações sinápticas. 8. É possível alterar a consciência? Justifique. Já expliquei para vocês que sim. Por exemplo, uma lesão no cérebro, o uso de uma droga,
uma vertigem resultante de uma noite que você não dormiu bem, tá? Existem várias formas de alterar a consciência. Então tudo aquilo que fisicamente altera o teu cérebro, com certeza vai alterar a sua consciência. Questão 8. É possível alterar... questão 9. Como o ambiente influencia na formação das nossas percepções? O ambiente ele é determinante para que nós tenhamos percepções específicas. Então, como eu falei para vocês, a questão do ambiente, do clima, das pessoas com quem nós convivemos. Então, se você convive diariamente com pessoas que são violentas, a chance de você se tornar violento, ou pelo menos achar aquilo normal, é grande. Tá? Então, o ambiente sim ele é determinante para que nós construamos toda a nossa relação com o mundo. Sem o ambiente não existe experiência. Sem experiência não existe um indivíduo subjetivo, tá? Alguém que é único, porque nós somos o resultado também não só da parte biológica, mas do ambiente, de como nós nos relacionamos com esse ambiente. Questão 10. Vocês vão apresentar um exemplo de comportamento não intencional. Já apresentei vários aqui. O medo, a dor, tá? E vocês vão aqui, vocês podem só dizer qual é esse comportamento, mas tentem também explicar como este comportamento se relaciona com a nossa individualidade. Por exemplo, algumas pessoas podem ter mais ou menos medo. Eu lembro que eu falei para vocês lá que o medo é universal, todos nós temos. Porém, algumas pessoas têm medo de outras coisas que eu não tenho. Por exemplo, eu tenho aracnofobia. Então, se eu ver uma aranha, isso vai me deixar com medo, porque isso é uma coisa minha, uma experiência traumática minha com aranhas. Outras pessoas têm medo de palhaço. Então aqui, este medo de palhaço vai produzir um comportamento não intencional, que é daquela pessoa que ao ver um palhaço, imediatamente ela vai suar frio, ela vai ficar apreensiva, porque isso é não intencional nela. É algo introjetado por conta de um trauma. Beleza, pessoal? Então acho que era isso, bem tranquilo, né? Não deixem de responder essas questões e não deixem de estudar para a nossa prova, que será agora nesta semana, tá? Então, um abraço e até mais.